Fala galera, David aqui mais uma vez, dando continuidade aí na nossa lista de exercícios de estrutura de repetição daqui do site oficial do Python. Hoje eu vou fazer com vocês a questão 5, né? Ela é um pouco mais complexa que a questão anterior. Diz o seguinte: altere o programa anterior, que é o programa 4, né, da questão 4, permitindo ao usuário informar as populações e as taxas de crescimento iniciais. Além disso, a gente vai ter que validar essas entradas, né, que nós estamos pedindo e permitir que ele repita a operação, que é a estrutura que acontece caso a pessoa errar algum valor, ele pode repetir até validar a, o valor de entrada aqui. Então eu fiz aqui, nós vamos ter essa sequência de rascunho, né? No rascunho, a sequência do passo a passo é pedir o valor de A e B e as taxas de crescimento, validar as informações, depois criar um contador, porque nós vamos precisar, né, contar a quantidade de anos. Na realidade, eu acho que esse contador nós vamos criar aqui dentro dessa condição depois. Se A for menor do que B, aqui nós vamos verificar essa condição. Enquanto essa condição for mantida, o contador vai somar os anos e atualizar o valor de A e B. Agora nós vamos verificar depois se o B for menor do que A. Enquanto essa condição for mantida, aí ele vai somar e atualizar os valores de A e de B. Em ambos os casos ele tem que atualizar os valores, né? Porque a cada taxa de crescimento, o valor de A vai ser diferente para cada ano. Então depois vai finalizar o programa mostrando a quantidade de anos necessários. Então vamos lá. Primeiro nós vamos pedir o valor de A e B e validar. Então A é igual. Como é o número de população, vai ser inteiro. Int input informe o número de habitantes na realidade da população A. E aí, ok. E aí já vamos validar. Enquanto o A, que não pode acontecer? Não pode ser uma população menor ou igual a zero, né? Porque a população tem que ser um grupo de pessoas, então, consequentemente, vai acabar sendo maior do que zero. Então a gente vai pôr se A, enquanto A na realidade for menor ou igual a zero. Então enquanto acontecer isso, eu vou mostrar na tela que está errado e vou pedir para a pessoa digitar novamente o valor de A. Então vou colocar número de habitantes inválido de habitantes da população A inválido. Informe o valor maior do que zero. Então aqui a gente vai mostrar essa mensagem na tela e aí a gente coloca o A aqui de novo, que é para a pessoa poder digitar novamente e ter a opção de validar a sua variável, né? Que é a sua população. E aí quando for validado realmente, a gente coloca aqui população A validada com sucesso. O número de habitantes
E, e aí a gente põe A. Pronto. Vamos ter que pedir a população de B também. Então eu posso copiar isso aqui e só trocar de A para B. Porque a estrutura vai ser a mesma, gente. É população tanto para um quanto para o outro. Então aqui é outra população, vai ser a população B. Vai continuar sendo int, input, mas aqui eu tenho que ficar trocando, ó. População A, eu vou tirar, vou colocar população B. Aqui, ó, enquanto A for menor ou igual a zero, eu vou colocar B. Aqui, número de habitantes da população B, informe o valor maior que zero. Aqui também, ó, continua, não continua o A, né? A gente tira o A, coloca o B para a pessoa informar. E aqui dentro também. E no final, população B, validada com sucesso, o número de habitantes é B. Ok. Agora vamos pedir as taxas de crescimento. Então vou pôr taxa, underline A. A taxa ela pode ser um número real, gente, porque eu vou pedir um valor em porcentagem da taxa de crescimento. Então float, input, informe a taxa de crescimento da população A em porcentagem. Isso. E aí eu também tenho que validar. Então, enquanto taxa underline A também for menor ou igual a zero, eu vou ter que mostrar erro, porque se a taxa for igual a zero, não está tendo crescimento nenhum, então não é válido. Vou pôr aqui print taxa inválida. Informe uma taxa maior. Vou pôr aqui da população, né? Para saber taxa de crescimento. Eita, crescimento da população A. Informe uma taxa maior do que zero. Certo. Vamos verificar aqui se a gente colocou todas as aspas também certinho. Tá ok. Agora a gente pede novamente a taxa, né, para a pessoa digitar. Aqui continua sendo de A realmente. E caso ela já seja maior do que zero, a gente já vai mostrar a mensagem taxa de crescimento da população A validada com sucesso. Aí, vírgula, a taxa pode pôr uma vírgula aqui e colocar a nossa variável, né? Taxa underline A. Ok. Para B vai ser do mesmo jeito. E aí eu vou copiar e só vou trocar para B. Tudo isso aqui, gente, é só a validação que ele pede para a gente fazer lá no começo. Ó. Então eu coloquei aqui taxa underline B. Aí aqui float put informe a taxa de crescimento da população B em porcentagem. Aí aqui taxa underline B print taxa de crescimento da população
B, aqui a taxa underline B, aqui também troca para B, e no final aqui também B, e aqui no final da frase B. Eita, aqui é minúsculo. Então, deixa eu só ver aqui se nessa parte que eu fiz com o B eu troquei, né? Pronto. Então tá certo. Agora vamos começar a parte da questão em si, que é para ver qual que é maior do que a outra, né? E ver em quantos anos vai ser alcançado. Então, ó, se A for menor do que B, enquanto essa condição for mantida, o contador soma os anos e deve-se atualizar o valor de A e B. O que eu vou querer saber? Se A for menor do que B, então, nesse caso, se o A for menor do que B, eu vou fazer, aqui eu vou deixar até junto, só vou separar ali. Eu vou fazer uma estrutura enquanto, que é para eu conseguir atualizar o meu valor de A. Ou seja, vou usar o while, que é o enquanto, vou usar o meu while, que é para eu conseguir ficar atualizando o meu valor de A e de B. E aí vai chegar uma hora que o meu A pode ser maior do que B ou igual a B. E aí nessa hora eu vou mostrar no final a quantidade de anos. Então eu vou pôr enquanto a mesma condição aqui, ó, A for menor do que B, ou seja, enquanto A for menor do que B, você vai fazer o seguinte: eu posso criar um count aqui antes. Eu vou chamar ele de count1 antes do while. Count1 igual a 0, que ele vai servir para eu ficar contando a quantidade de anos. Aí eu venho aqui e aqui dentro do while eu vou começar a atualizar o meu valor de A e o meu valor de B. Então imagine que se o A for menor do que B, o meu A vai receber o valor de A, que é o menor aqui, que foi o primeiro que eu recebi lá no começo, mais a taxa de crescimento que multiplica esse valor de A. Cada ano ele vai sendo multiplicado por essa taxa. Então a taxa, mas só que ela está em porcentagem, então eu vou ter que dividir. Então é taxa underline A dividido por 100, porque para eu tirar da porcentagem. E aí eu tenho que multiplicar por A. Então essa taxa, toda vez que o meu A for menor, eu vou passar um ano, aí ele vai dar uma aumentada na taxa aqui. Aí se ele continuar sendo menor, ele volta de novo, aí aumenta mais. Até que vai chegar um momento que ele seja igual ou maior do que B. Então por isso que eu pego essa taxa e multiplico por A, porque a cada ano ele vai aumentando esse pouquinho. A mesma coisa é B. O B vai receber o valor de B anterior, que é aquele lá de cima, mais a taxa, também que está em porcentagem. Então, taxa, underline B, dividido por 100, tudo isso multiplicado por B. E o count1, vai receber o count1 aqui, que é 0, ou seja, ele começa contando nada, né? Porque é o primeiro ano que ainda está se passando. Na realidade não se passou, né? A gente deu o início das quantidades de número de habitantes. Aí eles vão começar a passar a partir da segunda rodada aqui, quando esse número atualizar. Ou seja, quando a minha taxa for acrescentada tanto em A como em B. Aí ele vai contar count
conte 1, né, que é 0, mais 1. Aí sim ele vai atualizar. Depois disso, a gente vai ter que dar um print aqui, mostrando, por exemplo, a quantidade final de A. Então, o número de habitantes da população A será, porque a gente ainda não sabe, né, quanto é. Aí coloca o A, que vai ser o resultado final. Depois o da população B, o número de habitantes da população B será, e aí a gente coloca aqui B. E por fim, a quantidade de anos, que é o nosso conte, que ele foi contando de 1 em 1 ali, né? Então, a quantidade de anos necessários para a população A, que é a menor. Porque a gente sabe que é a menor, porque a gente fez o if aqui e já constatou que é a menor. Então, a população A ser maior ou igual à população B a gente coloca e conte 1, que é a nossa variável. E aí a gente vai fazer aqui meio que uma repetição do que a gente já escreveu. Então a gente vai pegar isso aqui, ó, que a gente já fez até aqui no conte. Vai copiar. Aí vai vir aqui. E agora a gente vai fazer no caso de B. Então aqui elif a gente vai usar. Porque quando a gente usa elif, a gente nega esse aqui, ou seja, A não é menor do que B. Então a gente vai testar se B for menor do que A. Ah, mas eu não poderia colocar o else direto aqui? Não, porque a gente ainda tem a opção do A ser igual ao B. Então o else a gente usa no caso deles dois serem iguais. Então aqui eu vou colocar conte 2, né, só para diferenciar. Aqui, enquanto B for menor do que A, porque é a mesma condição que está aqui no elif. Aí a atualização aqui vai ser igual, porque em qualquer caso a taxa tem que ser a mesma. E o conte 2 vai receber o conte 2 mais 1. Aqui o número de habitantes de A também ficará igual, o de B também. Só que vai mudar aqui para a população de B ser maior ou igual a A. Então, a gente vai colocar aqui conte 2. Ok. E aí aqui, o else, a gente vai usar no caso de eles serem iguais. A gente vai colocar as populações são iguais. Então, mas aí também pode acontecer delas serem iguais, né? Mas, como no caso ele quer saber aqui, ó, na questão 4, ultrapasse ou iguale, então se elas já forem iguais, nesse caso a gente pode colocar que elas já são iguais. Mas poderia ter um caso delas serem iguais e a taxa de crescimento de uma ser maior do que a outra. Entendeu? Como nessa questão anterior ele não pediu isso, e essa questão 5 ele está se baseando na anterior, então a gente pode colocar assim que elas já são iguais. E aí ele finaliza
porque se elas já são iguais, não tem como eu igualar aqui, que é o que ele pede. Elas já estão iguais, então não tem como eu igualar. Não preciso, né? Então vamos salvar aqui, ó, já está na estrutura de repetição. Q5.py, ok. Vamos testar. Vou vir aqui, questão 5.py. Então, informe o número de habitantes da população A. 40.000, por exemplo. Aí, população A validada com sucesso. Informe o número de habitantes da população B. 60.000. População B validada com sucesso. Informe a taxa de crescimento da população A. 2,5. Informe a taxa de crescimento da população B. Vou pôr aqui 1,5. E aí ele mostra a taxa de crescimento da população B foi validada. O número de habitantes da população A será esse no final. 112.839 e o de B 112.130. E mais alguma coisinha aqui, né? E a quantidade de anos necessários para a população A ser maior ou igual à população B é 42 anos. Poderia escrever anos aqui no final, né? Enfim. Galera, eu fiz o teste aqui. Eu peço para que vocês façam o teste com outros valores, porque o vídeo já está um pouco grande. Mas basicamente é isso a questão. Você faz no caso de A ser maior, na realidade de B ser maior, e depois de A ser maior. E no caso deles serem iguais, a gente já encerra o programa. Espero que vocês tenham gostado da resolução. Por hoje é só. Valeu, tchau, tchau.